Olá pessoal, eu me chamo Rafael, esse aqui é o canal Sobrevivencialismo Amazônia, bem-vindos. Então pessoal, vou estar falando a respeito da faca nos jogos Resident Evil, tá? Na franquia de filmes, tá? De jogos, tá pessoal? É o seguinte, a faca, ela sempre foi durante muito tempo um item básico, né? Um item que você só usava se você tivesse sem munição ou se você quisesse economizar munição. Isso foi nos jogos 1, 2, 3, Code Verônica. E o que aconteceu? A faca, ela era o item mais desprezado pelos jogadores, né? Ela só era usada, como eu falei, né? Se você tivesse sem munição ou se você quisesse economizar munição, né? Você abatia os zumbis com tiro, eles caíam no chão, aí você pegava, equipava a faca, ia lá e tchum, 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 até de se levantar ou até de morrer, né? Basicamente era assim que funcionava a faca nesses jogos que eu acabei de explicar, né? Uma curiosidade, né? É que no Resident Evil 3, né? A maneira como a Jill Valentine e o Carlos Oliveira seguram a faca é diferente, né? A Jill segura a faca assim, né? Enquanto que o Carlos segura na posição militar, assim, né? Eu acho interessante. Bom, o que acontece? A partir do Resident Evil 4, a faca ela ganhou um novo contexto, né? No Resident Evil 4, a faca ela passou a ser o item que sempre estava com você, né? Não era um daqueles itens opcionais, era um item que sempre estava com você. Destaque para o duelo de facas entre o Leon e o Krauser, né? Um duelo do caramba, devo acrescentar. Ah, e no Resident Evil 5, ao invés de termos uma faca, nós tínhamos uma machete, né? Um facão, que o Chris Redfield usava. Ah, nos jogos posteriores, a faca ela continuou sendo o item que o personagem tinha, né? Assim como no Resident Evil 4 e Resident Evil 5. Vale destacar que no Resident Evil Remake, Resident Evil 1 Remake, a, havia diferença entre as facas, né? Entre a faca do Chris e a faca da Jill, né? A faca da Jill Valentine era uma faca simples, enquanto que a faca do Chris Redfield era uma faca tática toda desenhada. Mas no Resident Evil 1 Remake, a faca continuava sendo um item subestimado, né? Mas isso começou a mudar no Resident Evil 2 e no Resident Evil 3 Remake, né? Nos remakes desses dois jogos que eu acabei de citar, né? No Resident Evil 2 e no Resident Evil 3, a faca passou a ser um item de defesa, né? Principalmente no Resident Evil 2 Remake, né? Você podia usar a faca para se defender de um ataque, né? Do Mr. X ou de algum zumbi. E se o zumbi ou se o Mr. X fossem derrubados, você poderia resgatar a faca, né? Sendo que a faca, ela, depois de algum tempo usando, ela quebrava, né? Com exceção de uma faca especial, né? Que você desabilita após cumprir alguns pré-requisitos, né? Como todo jogo de Resident Evil né? Você tem aquelas armas secretas. E no Resident Evil 2 Remake tinha essa faca secreta, né? Que era uma bala que você ganhava quando você cumpria alguns pré-requisitos. Então, pessoal, nesse Resident Evil Requiem, o Resident Evil 9, ah, o Leon ele não usa uma faca, ele usa uma machadinha, né? Mas enfim, né? Essas são algumas curiosidades a respeito do Resident Evil, né? Da faca no Resident Evil. E é isso, tá bom, pessoal? Me despeço de vocês e até a próxima, tá bom? Tchau!